Tudo bem? Espero que estejam, tá? Olha só, nós hoje iremos dar início ao nosso segundo bimestre, né? Nós iremos usar hoje o livro didático novo, tá certo? Mas, para início agora, para explicação, peço que vocês peguem agora o caderno de atividades na página 2. O assunto de hoje é transitividade verbal. Isso mesmo. Nós iremos fazer uma pequena revisão sobre verbos transitivos e verbos intransitivos. O que é transitividade? Transitividade nada mais é do que você entender se o verbo exige ou não complemento. Então, transitividade é você classificá-lo, não é isso? Em verbo transitivo ou verbo intransitivo. Os verbos transitivos são aqueles que exigem complemento. E os verbos intransitivos são aqueles que não exigem complemento. Tá? E como podem ser esses complementos? Eles podem ser diretos ou indiretos. Diretos é quando não aparece o uso da preposição. Indiretos é quando aparece o uso da preposição. Certo? Então, esses complementos nós chamamos de objeto. Ou seja, se esse complemento não aparecer preposição, nós teremos objeto direto. Se aparecer preposição, nós teremos objeto indireto. Certo? E o verbo intransitivo é aquele que não exige complemento. Ou seja, depois do verbo não irá aparecer complemento algum. O que pode aparecer é apenas advérbio, que não irá contar como complemento. Certo? Porque a função do advérbio é apenas modificar o verbo e não complementá-lo. Fica a dica para vocês. Então vejam só, vamos lá. Aprendemos que depois do verbo se necessitar de uma pergunta para ter o sentido completo, nós iremos chamar de complemento, nesse caso de objeto. Por exemplo, se eu falar, Paulo comprou, vocês não irão compreender, irão me perguntar, o quê? Então, Paulo comprou o quê? Então, observe que a pergunta o quê não aparece preposição. Tá? Então, se a pergunta for o quê ou quem, nós teremos, não é? Verbo transitivo direto. Ou seja, o complemento nós iremos chamar de objeto direto, porque não apareceu preposição. Então, Paulo comprou o quê? Um carro. Então, esse um carro, nós iremos classificá-lo como objeto direto. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Então, se o verbo é transitivo direto, eu vou saber que eu vou ter um objeto direto. Certo? Então, nós vamos lá. Pense comigo. Então, Paulo, eu tenho aí, ó. Paulo comprou um carro. Não é? Nós sabemos que nós temos dois blocos de oração. Sujeito e predicado. Certo? Desculpe. Sujeito e predicado. Tá? Sujeito é de que ou de quem eu falo. E predicado é tudo aquilo que eu falo do sujeito. E no predicado aparece o quê? O verbo. Justamente. Então, Paulo. Paulo é o sujeito da oração. E comprou um carro vai ser o predicado. Certo? Então, vamos lá. Então, Paulo é o sujeito, comprou um carro é o predicado. Tá? Aí, se eu fosse classificar o verbo comprou, eu iria classificar. Qual seria a transitividade dele aí? Seria verbo transitivo direto. Porque o complemento, o objeto, será direto. Não irá aparecer uma preposição. Ok? E para ser verbo transitivo indireto, tem que aparecer uma preposição. Vamos lá. Eu falo. Marcele
gosta. Marcele gosta de quê ou de quem? Marcele gosta de chocolate. Olha a pergunta aí. Marcele gosta de quê? Observe que a pergunta é de quê ou de quem. Observe que na própria pergunta aparece uma preposição, o de. Certo? Então, ó, Marcele gosta de chocolate. Então, esse de chocolate, se aparece uma preposição, eu terei verbo transitivo indireto. Logo, terei um objeto indireto. Qual será o objeto indireto aí? De chocolate. Tá? Então, o sujeito será Marcele, gosta de chocolate será o predicado. Então, gosta, eu irei classificá-lo como verbo transitivo indireto. Não é? E de chocolate será o objeto indireto. Ficou claro? Então, você percebe que verbos transitivos, não é? Eles podem ser diretos ou indiretos. Diretos quando não aparece preposição. Indiretos, desculpem, é quando aparece preposição. Tá? Então, se não aparece preposição, eu vou saber que esse complemento será um objeto direto. Se aparecer preposição, eu vou saber que é um objeto indireto. Certo? Ficou claro? Pronto. Vamos agora para os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não exigem complemento, tá? Os meninos dormiram. Todo mundo consegue compreender. Não aparece pergunta depois do verbo, certo? Então, os meninos dormiram cedo. Não é? Observe que eu modifiquei o sentido do verbo. Mas eu usei o quê? Um advérbio de tempo, ok? Então, advérbios nós não contamos como complemento, porque a função dele é apenas de modificar o verbo. Tá certo, gente? Ficou claro? Pronto. Vocês irão encontrar essa atividade de vocês, tá? No livro didático. Mas qualquer dúvida, vocês vão esclarecer na página 2 do caderno de atividade de vocês, onde vocês irão encontrar um esquema explicando tudo que eu disse a vocês. Tá certo? Eita, mas cuidado para não confundir complemento com predicativo do sujeito. Tá certo? Para ser predicativo, é claro que terá que aparecer um verbo de ligação. Tá certo? Se eu falar, Nicole é legal. Olha só, Nicole é legal. Nicole tem aí o sujeito da oração, o é um verbo de ligação. Então, sei que legal é o predicativo do sujeito. Porque quem é legal? Nicole. Então, não é um complemento, é um predicativo do sujeito. Ok? Prestem bastante atenção. Então, se aparecer verbo de ligação, eu terei predicativo do sujeito. E não complemento verbal, ok, gente? Então, se tiverem dúvida, não esqueça de consultar a página 2 do caderno de atividade de vocês, tá? Mas a atividade de hoje está no livro didático de vocês. No livro didático, na página 13. Livro didático, página 13. Vocês irão responder a página 13 até a página... Não, apenas a página 13. Tá certo? Vocês irão responder a página 13. Só a página 13. Tá certo? Porque na página 14 já é outro assunto. Então, vocês irão responder só a página 13, tá certo?